Bom dia, tudo bem, meu irmão? Bom dia, Carlos. Bom dia, audiência aqui do Paraná Notícia. Eu quero começar o dia de hoje agradecendo. Agradecer o nosso amigo Alexandre, né, da Ticioli, que está conosco a partir de hoje. Está aí o endereço aí para mim, meu diretor? Falar um pouquinho dessa empresa fantástica, né, que cuida do sorriso das pessoas. A odontologia da Ticioli fica na 15 de novembro, 678, na sala 2, em frente à Prefeitura Municipal. Estou falando para o Aníbal porque o Aníbal é empresário e trabalha com eles, né? É, muito bacana, assim como eles, tem muitas empresas hoje que oferecem planos, tanto os benefícios quanto a parte de odontologia, no caso, que são duas empresas diferentes, e é muito bom para o funcionário poder receber da empresa esses atendimentos, que acabam... se ele for ter que procurar para ele pagar com o salário dele, ele vai ter que gastar uma fortuna. E os planos empresariais são baratinhos, né, Carlos? Tem planos de R$17, R$20 por mês, que às vezes até engloba a família do funcionário junto. Então isso é uma questão até humanitária do empresário poder. A gente sabe que o arroz está caro, a gasolina está cara, a luz está cara, o gás está caro, né, Carlinhos? E hoje a gente também não consegue ficar subindo os salários. Então é uma alternativa aí para o empresário. Então, poder oferecer mais situações como essa, estudo também, tem muita coisa que o RH pode incorporar, na verdade é isso que é importante, não incorpora no salário. Você aumenta essas bonificações, melhora a qualidade de vida do funcionário e acaba não incorporando no salário também. Então, você que é empresário, preste atenção nos planos da Ticioli. Odontologia fica na 15 de novembro, 678, em frente à Prefeitura Municipal. Hoje nós vamos falar sobre crimes digital, segurança digital. Isso, cybercrimes, tudo isso que envolve, na segurança da tecnologia e da informação. É muito importante, Carlinhos, o empresário estar atento. Você que está acompanhando aqui, a gente está desde janeiro sem repetir um tema aqui no Momento Empresarial, né, Carlinhos? Então a gente já veio aqui falar sobre a LGPD, que é a nova Lei Geral de Proteção de Dados. Então você que está aqui assistindo quer saber mais, entra nas nossas redes sociais, que os vídeos dos anteriores estão lá. Essa questão da cibersegurança tem a ver com a LGPD, porque está aumentando demais. Está cada vez mais comum você ouvindo gente que teve celular clonado, que teve um ataque na empresa. Recentemente teve um case aqui no Brasil horrível da empresa, salvo engano, não vou nem citar o nome, mas que ela teve um ataque, né, um crime onde pegaram os servidores e pediram um valor, como se fosse um sequestro. Sequestraram os dados da empresa e pediram um valor para poder liberar. Então, esses ataques hackers estão ficando cada vez mais frequentes e as empresários, além de produzir, vender, entregar, ele tem que ficar atento porque numa dessa ele é pego de surpresa e o prejuízo é grande. Mas qual que é a diferença entre o crime virtual, o ataque, o cibernético, o terrorismo? São três linhas, Carlinhos, que são muito parecidas, mas o que muda entre elas é a intenção. O crime, né, um cybercrime, é quando o hacker, no caso, esse grupo, está interessado em ganhar dinheiro com essa ação. Então ele vai fazer um ataque numa empresa, como esse que eu disse, pedir um valor ou tentar ganhar com esse ataque. Um ataque cibernético, ele tem muitas vezes até com política, ele está mais envolvido com roubo de dados. Então, você fala assim, putz, fizeram um ataque na minha empresa, invadiram o servidor e roubaram um monte de dados. E o ciberterrorismo é quando você tem a intenção de criar um caos, derrubar um sistema financeiro, deixar um sistema do governo fora do ar, né, ou de uma empresa. Então, o terrorismo, a única intenção deles é prejudicar. Por exemplo, você defende um movimento de algo muito polêmico, isso tem sido comum na política, né? Você vai criar lá uma tipo abaixo fake assinado. news, mais ou menos. Não, por exemplo, eu vou criar um site com abaixo assinado para ter mais direitos para um grupo, uma minoria no caso. E aí eu estou colhendo as assinaturas. Aí esse site recebe um ataque e fica fora do ar, ou ele é apagado. Então isso seria um dos exemplos que assim, o cara não ganhou dinheiro com isso, não roubou dados, a única intenção dele era estragar o que você fez, entendeu?
Aníbal, o que faz a empresa ou o profissional que é especializado em segurança da tecnologia da informação? Inclusive, né, quem é da área de TI, aqui em Maringá é um polo tecnológico, toda a região aqui está se consolidando, alguns chegam a chamar até de Vale do Silício, tem empresas muito boas que podem até procurar o Carlinho para vir aqui patrocinar o programa, para a gente falar mais delas ainda, né, Carlinho? E se for bom, também pode vir sem patrocinar também, porque nós do Paraná Notícias estamos preocupados com o crescimento e com a geração de emprego e renda da nossa região. E com informação também, né, de qualidade. Isso aí. Tem muitas empresas que se destacam hoje, que elas se especializam em oferecer esses serviços de proteção ao servidor, aos dados das empresas. Então é algo que o empresário tem que ficar atento, procurar essas empresas, para que elas possam ver se as senhas estão fortes, né? Já até entrando em algumas dicas aí, é importante saber hoje os tipos, né, de ataques. Por exemplo, a gente fala, é um vírus, mas tem 1000 tipos. Tem cavalo de Troia, tem o vírus, tem o phishing. Sabe o que é o phishing, Carlinhos? Phishing para mim é aquele negócio de jogar no asfalto. Assim. O phishing é quando você recebe um e-mail que ele parece autêntico. Ele vai vir com a logo, por exemplo, é muito comum de banco. Você recebe a logo do banco em baixa resolução, mas é a logo do banco. Tudo parece genuíno, mas não é. Então, hoje as empresas estão optando por criar intranet, em vez de mandar um boleto por e-mail, você acaba tendo que criar um intranet, que é aquele negócio que você entra com login e senha dentro do site da empresa para baixar o boleto, por exemplo. Então, as empresas estão tendo que investir pesado e eu tenho muitos amigos empresários, cada dia é mais relato de e-mails desses, vem o valor certinho que você precisa pagar, então olha o nome do boleto, né? Você está esperando lá um boleto de R$ 1.375, vem exatamente esse valor para outra pessoa com um e-mail que parece que é daquela empresa. Então, uma outra dica é o empresário também investir em campanhas de conscientização do cliente. Ele tem que pensar na segurança de ponta a ponta, dentro da empresa dele, treinar os funcionários, a equipe dele, e ele tem que treinar o cliente, porque quando o cliente, pode ser um vírus que está no computador do cliente, mas igual eu falo, veio com a logo da empresa, tudo parecia, era o mesmo valor, e aí o cliente ele se sente como se a empresa tivesse lesado ele. Então, ele tem que trabalhar também com campanhas de conscientização dos clientes para não cair nessas armadilhas. Tem link, Carlinhos, que você abre, aparece, por exemplo, o banco. Né? Você recebe lá um link assim, precisa ter uma atualização, clica aqui no link para atualizar seus dados. Você clica, aparece a página igual de quando você fez o cadastro. Aí o cara preenche lá tudo de novo, entrega todos os dados dele, põe o e-mail, põe o telefone, põe a senha dele, precisa atualizar sua senha. E aí, então tem várias formas hoje que o pessoal usa para tentar pegar você. Então, evite, principalmente quando se tratar de dinheiro, desconfie 3 vezes. O pessoal, hoje tem uma vertente, né, Carlinhos, a gente tentando fazer inclusão digital. Pegar pessoas, muita gente dos 50 anos para cima, estão aprendendo agora a mexer com o computador. E aí essas pessoas ainda têm que enfrentar esses golpes, né? O cara está lá aprendendo a abrir o e-mail, está aprendendo a navegar na internet, e aí está cheio de armadilhas dessas. Então, a dica que eu deixo, sempre pergunte para alguém antes de fazer qualquer tipo de pagamento, desconfie, use sites como até no caso do consumidor, Reclame Aqui é um dos melhores sites que tem, né? Quer comprar na internet sem ter susto? Entre sempre no Reclame Aqui e veja a reputação da empresa. Se não tem reputação nenhuma, desconfie. Se tem reputação ruim, nem compre. E se está lá, o cara já fez lá 1 milhão de vendas, tem reclamações, tem problema, não existe empresa. Uma frase que eu gostei, Carlinhos, não existe empresa sem problema. O que difere as empresas é a forma de resolvê-los. Né? A empresa tem problema todo dia. Agora, como a gente resolve os problemas que nos diferencia. Existe alguma ferramenta, qual as dicas que você dá de ferramenta para que o empresário possa se proteger com relação a isso tudo? Carlinhos, senhas fortes, né? Você tem que hoje não usar as mesmas senhas para tudo, evitar usar datas de aniversário, nome do cachorro, né? E assim por diante. Então use senhas fortes. A maioria dos celulares hoje, dos computadores, eles já vem até com uma sugestão de senha forte e ele salva, protege suas senhas. Usar um bom antivírus. E eu acho, Carlinhos, que se o seu negócio assim, envolve valores muito altos, transações
de valores altos, você vai ter que investir em uma empresa especializada em segurança de tecnologia ou até criar um setor dentro da sua empresa, né, até para atender as novas exigências da LGPD. Então já é um 2 em 1. Você vai atender as normas, que já vai estar virando já uma exigência, né, por parte até do próprio governo, das empresas de cuidarem dos dados dos seus clientes, né, cuidarem dos dados de todas as pessoas que estão envolvidas. É uma coisa que você até estava lembrando, Carlinhos, uma vez me contaram, o cara trabalhava num cabeleireiro, e aí ele foi lá, pegou a lista, imprimiu o cadastro de todos os clientes, saiu e foi ligando um por um, por exemplo, para chamar para ir para o salão novo. Isso antigamente era algo antiético, hoje, por exemplo, isso já é quase um crime. Então, e o pior, do jeito que ficou a LGPD, é responsabilidade da empresa proteger os dados. Então, essa que é a grande mudança que essa lei geral traz. Ela trouxe para o empresário, se um funcionário, se um cliente, se alguém teve acesso, por exemplo, política... Teve um caso de uma grande operadora aí que teve um problema grave, né, com isso. Na política, Carlinhos, isso aí a gente sabe bem, é onde mais acontece isso. O pessoal pega, por exemplo, os contatos dos seus clientes, que você teve esses contatos através da relação profissional, e aí depois sai pedindo voto. Ou até algo bonito, por exemplo, eu estou vendendo uma pizza para ajudar uma instituição. Eu não poderia pegar aquele meu contato que eu adquiri através da minha empresa para oferecer uma ação social, porque daí eu estou invadindo a privacidade daquele cliente, que ele passou os dados dele porque ele queria comprar algo que eu vendo, e aí eu estou usando esses dados para outra coisa. Então tem que ficar muito atento com esses detalhezinhos, porque agora não é só mais uma questão de ética ou moral, né? Tem a lei e a gente tem que seguir. Ô Aníbal, mudando de assunto, tivemos um 7 de setembro diferente, com muitas manifestações, e isso tem continuado em todo o país. Há uma discussão, já estão dizendo que ali o Brasil, os caminhoneiros e os agricultores vão paralisar o Brasil. Como que o empresário está vendo neste momento que tudo isso está acontecendo, a possibilidade de não ter os produtos para tocar a empresa dele? Carlinhos, tem que acompanhar, a gente até já falou um dia que a gente falou do FOFA, né? A gente tem que pôr no nosso planejamento, mais do que nunca, a análise dessas situações externas que influenciam no nosso negócio. Então, não falando como cidadão, falando como empresário. Isso daí já estava previsto, nós já tivemos lá em 2018 uma paralisação dos caminhoneiros. Então, todo empresário, há menos de 3 anos atrás, vivenciou um momento como o que pode acontecer agora. Então, você já tem que ter um plano de ação. Se essa ameaça ao nosso negócio já estava com os rumores já mais de 1, 2, 3 semanas atrás, eu na minha empresa, eu já estoquei um pouco de verniz, já estoquei um pouco de parafuso. A gente acaba tendo que fazer um estoque mínimo das coisas para não sofrer, porque gera-se, se acontecer, hipoteticamente, essas paralisações, a gente sabe que os preços disparam, a falta de mercadorias acontece, então a gente tem que fazer, eu mesmo como empresário, até para os meus funcionários. Eu já avisei no começo da semana passada, falei para eles, olha, não entre em neurose, mas como dizia minha avó, canja de galinha e cuidado não faz mal para ninguém. Já compre um pouco mais, deixe um pouco de coisas estocadas em casa, para não ter que fazer aquela neura, né? De sair correndo e não achar as coisas. Isso a gente está falando ainda de um cenário hipotético, né, Carlinhos? Mas já Paranavaí tem uma barreira, Marialva tem uma barreira, até vou trazer uma matéria daqui a pouco. Então, hipotético, mas presente. Tá batendo na porta. Está batendo na porta já, né? E também não só a questão daqui, mas o cenário internacional. Eu já falei aqui no programa a questão do porto na China, que vira e mexe, está fechando, está abrindo, e isso impacta hoje no mundo inteiro. O Brasil, a maioria das coisas que a gente está usando, marca, principalmente no chão de fábrica, são matérias-primas que saem do Brasil e vão para lá e voltam para cá. Meu amigo comprou uma camisa de um time, de um clube de futebol. Aí, brasileiro. Aí eu comprei um da China, a mesma camisa. E aí nós fomos ver, a marca é produzida na China e volta para o Brasil. Quer dizer, hoje em dia o chinês está presente na vida das pessoas, não tem jeito. E não só ele, mas desde a industrialização do Brasil é sempre essa guerra, né? Se a gente aumenta os impostos para evitar que entre tanto produto importado,
a gente cresce a nossa indústria, só que a gente também não consegue ainda ter a qualidade dos produtos que vêm de fora. E quando a gente abaixa, prejudica a nossa indústria. Aí acontece isso agora. Se para um porto na China, falta parafuso, falta um monte de insumo, falta carro, falta peça. Então, esse mercado globalizado, você tem que estar atento aos episódios internacionais e internos, que a nossa democracia ela é muito nova, muito recente, e tudo isso são coisas que a gente já está na 6ª Constituição Federal, né? Então, sempre tem essa insegurança para o empresário. Ou países que já têm o triplo da idade do Brasil, já passaram por isso muitas vezes também. E hoje eles têm eles não têm essas mudanças na política que interferem tanto nos negócios. Já no Brasil, o empresário tem que estar acompanhando política, porque ele nunca sabe o dia de amanhã e impacta diretamente em toda a atividade dele. Infelizmente. Aníbal, obrigado. Muito obrigado, Carlinhos. Bom dia para você. Igualmente.